O planeta Terra possui milhões de anos de vida e mistérios que o envolvem, desde sua criação até mesmo porque todo ano tem especial do Roberto Carlos. Mas nada é tão inquietante quanto a questão do porquê o PlayStation 4 instala jogos mais rápido que o Xbox. Fala galera do Geek, eu sou o Godcos, você tá no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal tecnologia pra games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu no thumb e-mail e é óbvio, é claro, é lógico, já ouviu falando que nós vamos falar hoje da dúvida crucial que acarreta aí toda essa geração desde 2013. Por que que o PlayStation 4 consegue instalar jogos mais rápido do que o Xbox One? Óbvio, é claro, é lógico, não são todos os jogos, mas a grande maioria dos games acabam instalando de maneira mais rápida no PlayStation 4. No começo da geração, todo mundo acreditava que era por conta aí da memória GDDR5 que está empregada dentro do PlayStation 4. No entanto, com o advento do Xbox One X, que possui aí 12 GB de memória GDDR5, e não só isso, ela tem 356 bits versus 256 bits da memória do PlayStation 4, a teoria de que ele era mais rápido por conta da memória foi por água abaixo. Por quê? Porque o Xbox One X, mesmo sendo uma potência tecnológica para console, continua aí quase que com os mesmos tempos de instalação do Xbox One base e o Xbox One S. E a gente vai mostrar para vocês que, na verdade, a consequência do PlayStation 4 instalar mais rápido nada mais é do que efeito colateral de algo que a Sony fez. E o lado bom também tem um lado ruim. O que faz ele andar mais rápido também faz ele ter alguns problemas. Vai entender tudo agora nesse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha a informação demasiadamente importante para você e para todo mundo aí que tem essa dúvida. Recado super importante: Game Center Paulista, parceiro de console do canal, promoções exclusivas para você no site gamecenterpaulista.com.br, 5% de desconto utilizando o código Detonando Geek, ou você pode também na loja, lembrando que o 5% é somente para o site. Na loja, chega lá, fala que veio do canal, que também consegue um descontinho. Você, se é um inscrito das antigas aqui do canal Detonando Geek, comparou aí, eu teve a oportunidade de ver o nosso primeiro vídeo em janeiro desse ano, que foi exatamente Console Wars, PlayStation 4 Pro versus Xbox One X. Uma das pautas que estava no teste era justamente a velocidade de instalação dos jogos, onde mesmo o Xbox One X possuindo 6 teraflops, 40 núcleos computacionais, 12 GB de DDR5, uma largura de banda de 356 bits superior à largura de banda de memória do PlayStation 4, que é 256, mesmo assim ele ficou atrás do PlayStation 4 no quesito de instalação. E não é só isso, eu acho que se você tem os dois consoles, já reparou aí em testes na internet, pode perceber que a inicialização do PlayStation 4 base e também Pro é bem mais rápida do que o Xbox One base e também o X. E se os processadores em si são quase os mesmos, com uma pequena vantagem para o Xbox One X com o aumento de clock, e a GPU não interfere em nada sobre isso, porque nós estamos falando de instalação, um processo diretamente de leitura de disco, memória, CPU, o que realmente estaria aí dando esta vantagem para o PlayStation 4, qualquer versão dele? A única coisa que poderia dar vantagem a isso seria um sistema de arquivos. É algo que todo dispositivo que tem acesso a qualquer tipo de dispositivo de armazenamento, seja um HD, seja uma memória flash, um pendrive, qualquer coisa, ele precisa ter um sistema de arquivos. Ele é necessário para manter organizado a fila de arquivos, com nome, com extensão e também onde está esse arquivo. Você tem HD, por exemplo, de 4 teras, em que bloco de cluster do HD que foi armazenado esse arquivo? Tudo isso é o sistema de arquivos ou file system que organiza para você. E as maneiras com que se pode criar um file system são diferentes e os resultados podem ser diferentes. É importante que logo de cara a gente fala que não existe um melhor e nenhum pior. Na verdade, existe cada
macaco criado pro seu galho. O sistema operacional dentro do PlayStation 4 é conhecido como Orbs OS, que é derivativo do nome do projeto do PlayStation 4 antes do lançamento dele, que era Orbs. Na verdade, ele é um fork de FreeBSD. FreeBSD é o derivativo de Unix. Então a gente pode afirmar que base do sistema operacional do PlayStation 4 é Unix. Legal, bacana essa informação. Você tirou da onde? Isso é balela, é coisa de mídia sensacionalista, tá nesses portalzinho lixo aí, falando essas besteiras com aquelas informação hacker e tudo mais. Mas fique você sabendo que aqui no Nintendo Week nós vamos a fundo, nós fomos onde nenhum outro local aí que dá notícias e informações tecnológicas foi. Nós entramos na Deep Web. Yeah! É tudo mentira o que eu tô falando, não precisa de fazer nada além de entrar na própria página da Sony e você vai ver a lista agora na sua tela, link também na descrição, de todos os sistemas open source que a Sony utiliza no desenvolvimento do PlayStation. Aliás, a lista é grande, ela utiliza bastante sistemas aí open source. Um deles e o destaque pra gente dar a nossa explicação chama-se FreeBSD, como eu falei. Na verdade, como eu falei também, é só um fork, ou seja, são pedaços desse sistema operacional que formam o sistema operacional do PlayStation 4. A gente pode dar destaque aí a 3 grandes funcionalidades que estão presentes. Primeiro é o kernel, a estrutura principal, a base de comunicação entre software e hardware. O kernel é a arquitetura, é o coração do sistema operacional e você pode ver que é FreeBSD, o kernel. Outra coisa importante que a gente vê aí é o gerenciamento através da libUSB. Essa libUSB aí é responsável pelo gerenciamento de todos os dispositivos USB conectados do PlayStation 4 e também nós temos Network FreeBSD, que é responsável pelo gerenciamento de toda a rede cabo ou Wi-Fi conectado no seu PlayStation 4. Então nós temos 3 vertentes super importantes de FreeBSD dentro do sistema operacional do PlayStation 4. Infelizmente não é possível acessar o disco com o sistema operacional do PlayStation 4 e mostrar para vocês por quê? Porque a Sony criptografa as informações e ele dá como particionamento desconhecido em qualquer sistema operacional, incluindo nos sistemas operacionais Linux. Tanto é que o hack que tinham criado em relação ao jailbreak da versão 4.5 só aparecia os sistemas de arquivos dentro do próprio PlayStation. Por quê? Porque só o console PlayStation tem a chave de criptografia para exibir e ler os arquivos. Nenhum outro computador tem, a não ser por advento de hacks e outras coisas, que também não é o propósito desse vídeo. Pois bem, então, baseado nisso, a gente pode falar que FreeBSD, como base principal, utiliza um sistema de arquivo chamado UFS, Unix File System, mas a gente não sabe se é um ou é a 2, mas também poderia ser outras partições derivativas do próprio FreeBSD. Por que nós afirmamos que é o FS1? Basicamente por algumas ferramentas que também estão disponíveis na lista aí de open source. Tem uma ferramentinha chamada FSCK, File System Check. Basicamente, toda vez que você desliga erroneamente o seu PlayStation 4 e faz aquela verificação de arquivos inicial, é essa ferramenta que está sendo executada. Outra coisa também que a gente vê é GrowFS. O GrowFS, ele é feito para aumentar a alocação de arquivos. Vamos supor que você criou uma partição de 500 GB ou por algum motivo o PlayStation só criou 500 GB, mas o HD é de 1 TB. Ele precisa aumentar a alocação do sistema de arquivos. Dessa forma, ele utiliza este comando para fazer isso. Também tem outros aí comandos como newFS, ou seja, quando você vai instalar uma nova HD, você precisa criar um novo particionamento e um novo sistema de arquivos nela. O newFS exatamente faz isso. Ou seja, todas as ferramentas que são presentes no FreeBSD, todas as ferramentas assinadas por desenvolvedores que trabalham na equipe de desenvolvimento do FreeBSD, como você pode ver os links na descrição. Ou seja, o FS é utilizado no PlayStation 4. Vamos lá, eu não vou me aprofundar na parte do FS porque é escovar muito bit. Eu sei que tem bastante gente avançada aí de Unix, Linux. Eu não vou falar dos iNodes, da parte das listas, também da parte dos diretórios que trabalham com nome de arquivos e blá 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 blá. Eu vou falar de maneira macro que o FS presente no PlayStation 4 e também o NTFS, que também está presente no Xbox One, trabalham de maneira
parecidas, aliás, trabalham de maneiras bem iguais com alguns detalhes diferenciados. No entanto, o NTFS tem uma carga a mais do que o UFS, que eu vou explicar para você. Basicamente é como se fosse uma planilha gigante onde está lá o número do índice do arquivo, o nome do arquivo, que local está o arquivo, qual a propriedade do arquivo. Basicamente é isso que eles fazem. O UFS chama de iNode e a Microsoft no TFS chama de cluster. Legal, bacana. Só que o NTFS ele tem uma particularidade. Ele faz uma espécie de auditoria. Cada movimento do seu arquivo, cada coisa que você faz no seu disco rígido é auditado pelo sistema de arquivos NTFS. Dessa maneira, ele cria como se fosse uma tabela auxiliar no arquivo de log para caso você tenha problemas de falta de energia ou qualquer problema que corrompeu esse dado, ele tente conseguir recuperar esse dado buscando no histórico o que era, o que foi e o que virou. Então é isso que é um sistema de arquivos do tipo Journey, ao contrário do UFS, que não trabalha nessa estrutura. Aliás, ele é capaz de trabalhar se você instalar o GLAW e blá blá blá, mas o do PlayStation 4 não trabalha nessa estrutura. Ele trabalha numa estrutura simples, que é simplesmente alocar o arquivo e não cria essa estrutura toda. E isso dá uma vantagem significativa para o UFS do PlayStation 4, porque a cada arquivo que o NTFS tem que gravar, ele vai fazer mais leitura e ele vai fazer mais gravação por conta dessa auditoria que ele faz. E não é só isso que o NTFS faz, ele também tem criptografia nível de hardware, a comunicação interna criptografada e desencriptografada. Ou seja, ele tem mais operações por ciclo de arquivo, o que aumenta o trabalho dele. Se você quiser conferir na íntegra o que eu estou falando, se você tiver um PC, tenta copiar um arquivo de 10 GB, um único arquivo de 10 GB de um local para o outro. O NTFS vai conseguir aí atingir toda a plenitude do seu disco. Agora, copie 10 GB dividido em 1 milhão de arquivos. Você vai ver que o tempo é muito mais lento. Cada arquivo que ele está copiando, ele está fazendo um processo de auditoria, criptografia, descriptografia e outras funcionalidades que ele tem. Já o UFS é um pouco mais simples. Ele simplesmente está alocando o arquivo e não está criando nenhuma ferramenta a mais, nenhum trabalho a mais de restauração. Isso garante para ele velocidade, mas também garante instabilidade. Se você lembrou daquela ferramenta que eu falei, o FSCK lá em cima, o File System Check, toda vez que você desliga o PlayStation 4, ele precisa passar a ferramenta de verificação, é a prova que o FS dele não trabalha com Journey, ou seja, ele precisa verificar a estrutura dos arquivos se algo foi corrompido, porque ele não tem nenhuma tabela de histórico daquele arquivo para recuperar, transformando ele mais instável do que o do Xbox One. Tanto é que os erros de corrupção de dados no PlayStation 4 acabam sendo maiores do que no Xbox One. Além da verificação inicial, tem aquela recuperação de banco de dados do próprio modo de segurança do PlayStation 4, que também é a execução dessa ferramenta para você conseguir restaurar todos os seus dados. Uma coisa também super importante para falar em relação a isso é que o NTFS pode estar dentro do UFS, mas o UFS não está dentro do NTFS, a não ser que você faça várias gambes para conseguir. Ou seja, são sistemas de arquivos que acabam não se comunicando de maneira híbrida. Eles precisam de realmente que tenha um esforço de desenvolvimento para eles conseguirem se enxergar. Dessa forma, o PlayStation 4 trabalha com os HDs externos num formato de arquivo chamado exFAT. exFAT é da Microsoft. E por que o PlayStation 4 trabalha com esses arquivos? O FAT32 é exatamente igual ao UFS. Basicamente também tem os seus detalhes diferentes, mas ele não é também um sistema de arquivos de Journey. Ele tem uma tabela de alocação que ele só joga lá. Dessa forma é muito mais híbrido para o PlayStation trabalhar com ele. Não só o PlayStation, como a maioria dos sistemas Linux e Unix também trabalham com a partição FAT32. Além disso, é uma comodidade. Por quê? Porque o usuário, depois que copiou alguma coisa, não vai precisar de nenhuma ferramenta exclusiva ou que a Sony desenvolva uma ferramenta para ele conseguir ler o UFS lá no Windows. Ou seja, o FAT32 também é nativo. Então o exFAT e FAT32 virou uma maneira de comunicação híbrida entre o PlayStation 4 e o Windows. Dessa forma, fica muito mais fácil para você conseguir enxergar os seus arquivos. Voltando a falar, em se tratando de sistemas de arquivos,
arquivos não existe melhor ou pior, existe cada utilização para cada adequação. E também o sistema operacional cogita muito a forma e o sistema de arquivo que você vai utilizar. Por exemplo, não dá para você instalar o Windows numa partição UFS, assim como não dá para você instalar FreeBSD numa partição NTFS. E se você gostou desse vídeo e finalmente fez você descobrir que a única vantagem é, na verdade, um efeito colateral pela escolha do sistema operacional, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, é demasiadamente interessante e importante para toda a comunidade gamer. Informação como essa só no Detonando Geek que você tem. Participe dos nossos grupos de PlayStation 4 Tech, Nintendo Tech, Xbox One Tech, PC Gamer Tech, os links estão todos na descrição. Eu sou o Gotcos e até a próxima.